E porque estas virtudes foram comparadas por Cristo ao vinho, o mesmo Aquinar nulo explica dizendo, o vinho é áspero, e é esse título que a justiça é chamada vinho. Por outro lado, o vinho alegra o coração do homem. Salmo 103,15 É nisto que a sabedoria é vinho, porque sua meditação traz alegria mais viva. Da mesma forma, o vinho inebria, por esta razão se diz que a caridade é um vinho. E a caridade é dita ainda vinho em razão do ardor que ele produz. São Tomás, Opus City. CP, capítulo 2, lição capítulo 1, número 347, editora City, volume capítulo 1, páginas 331 332. Quando Nossa Senhora disse a Cristo eles não têm mais vinho, a resposta de Nosso Senhor à sua mãe, à primeira vista, pareceria dura àqueles que não possuem verdadeira compreensão da Sagrada Escritura. Disse ele cuide-me et tibieste, mulher. Nondum venite ora mea mulher, que temos eu e tu com isso? Ainda não chegou a minha hora. João capítulo 2, 4. Os protestantes se rejubilam porque, segundo eles, Cristo teria dado uma resposta dura sem não agradecer a sua mãe, por chamá-la simplesmente de mulher e não de mãe. Na sua malícia esses protestantes nem se dão conta que, dizendo isso, estão acusando ao próprio Cristo Deus de faltar com a honra devida aos pais, como também de faltar com a virtude da mansidão. Ora, examinando-se melhor a resposta de Cristo, se vê como ela é, de fato, elogiosa para com a Virgem Maria. Em primeiro lugar, convém lembrar que ele a chamou de mulher, também no Calvário, dizendo do alto da cruz mulher, eis aí o teu filho João, capítulo 19, 26. Chamando-a de mulher, ele fala como Deus à sua criatura. Mas, ainda mais importante do que isso para compreender o texto, é que Cristo chama a sua Mãe Santíssima de mulher, para que todos reconheçam nela aquela mulher que profetizou no Gênesis, quando amaldiçoou a serpente porém inimizades entre ti a mulher, entre a tua raça e a dela, e ela mesma te esmagará a cabeça. Gênesis capítulo 3, 15. Cristo, então, chama sua mãe de mulher, para que todos reconheçam nela mulher, aquela que esmagou a cabeça da serpente ao consentir na encarnação do Verbo, Seminis, o Filho de Deus nascido de Maria Virgem. E assim como de Cristo se disse bem propriamente ex homo eis o homem, assim também é próprio dizer da Virgem Maria Mãe de Deus ex mulher, eis a mulher, mater et virgo, aquela que possui as duas perfeições mais importantes da mulher ser mãe e ser virgem. São Tomás comenta que Cristo chama Maria de mulher para mostrar que era filho de Deus e de uma mulher, a fim de combater todas as heresias gnósticas, como a dos maniqueus e dos cátaros, que condenavam a matéria como sendo má em si, e obra do Deus do mal. Por isso, maniqueus e cátaros condenavam a mulher, o casamento e a procriação. Afirmando-se também como filho de uma mulher, Cristo condenava as heresias que negariam a sua humanidade, como iam fazer os eutiquianos, que afirmavam ter tido ele apenas um corpo aparente e não verdadeiro. Por tudo isso, convinha muito que o Evangelho salientasse que ela era mulher e que afirmasse ser ela a mãe de Jesus e mãe de Jesus estava aí. Por isso também São Paulo afirma: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4,4. Maria, pois, foi a mulher e a mãe de Jesus. Cristo afirma que nem ele nem ela tinham qualquer responsabilidade pela falta de vinho nas bodas de Caná. Não fora nem por causa de Deus, nem por causa dos justos de Israel que o povo eleito já não tinha nem o vinho da justiça, nem a sabedoria, nem a caridade. Se a sinagoga estava carente de vinho para suas núpcias com Deus, isto era por culpa exclusiva dos maus judeus, principalmente de seus príncipes e doutores. Nem Cristo, nem a Virgem tinham qualquer participação na culpa da sinagoga, de qual não compartilhavam nem da culpa e nem da decadência. Não chegara ainda a hora de Cristo. Esta hora suprema a que ele se referia chegaria na Páscoa Santa, na qual ele instituiria o sacrifício da nova aliança, na Santa Ceia do Cenáculo, pouco depois, no Calvário. Agora, em Caná, foi o pedido da Virgem que fez ele antecipar a hora dos milagres, pois este é o poder da oração como que forçar a vontade de Deus, tal qual Jacó forçou o anjo a abençoá-lo. O que lhe valeu o misterioso nome de Israel, isto é, forte contra Deus. Gênesis capítulo 32, 28. Não que a oração mude a vontade de Deus, mas Deus condiciona a doação de suas graças e de seus planos providenciais à súplica dos homens. Maior do que a força de Jacó arrancando a benção do anjo foi a força da petição de Maria arrancando de Cristo, seu divino Filho, a antecipação de sua hora. Por isso, mais do que Jacó ela merece o nome de Israel, forte contra Deus. Daí São Luís de Montfort, o grande doutor mariano denominá-la de onipotência suplicante. E mais do que ninguém vale para ela o que Cristo disse dos violentos: o reino de Deus sofre violência, e todo dia os violentos o arrebatam. Mateus capítulo 11, 12.
Neste caso do milagre de Caná, ele quis demonstrar que a transformação da água em vinho, o primeiro de seus milagres públicos na ordem natural, se deu por causa das súplicas de sua mãe a Virgem Maria. Que importância tinha, em concreto, o ter acabado o vinho numa festa em Caná da Galileia naqueles longínquos tempos? Que era Caná, mísera aldeia de uma mísera província desprezada até pelos judeus? Que era a Judéia, então? E que eram aqueles pobres noivos de que não restou nenhum nome, apesar do milagre enorme que por eles foi feito? O fato, disse, minúsculo da falta de vinho numa festa de casamento não tem qualquer importância aos olhos dos homens. Mesmo para os convivas, que importância maior teria o fato de terem que ir embora um pouco mais cedo porque o vinho acabara? Que consequências haveria para o mundo e para a história, caso a festa de núpcias de um desconhecido e irrelevante casal de noivos, na irrelevante desconhecida Caná, se encerrasse antes da hora por falta de vinho? Nem a Galileia, nem Caná, nem os noivos, nem a falta de vinho tinham de si qualquer importância. Mas a delicada caridade e o feto maternal de Maria se comoveram diante do embaraço daqueles pobres noivos que nada lhe pediram, mas a quem ela se apressou a socorrer, implorando a Cristo um milagre, ainda que fosse antecipando a hora providencialmente estabelecida. E São Tomás, nos comentários que dele estamos citando, nota que Nossa Senhora não esperou que a necessidade dos noivos chegasse ao extremo. Quando viu que o vinho estava acabando, logo pediu a Cristo que desse remédio à situação. São Tomás, Opus Cito capítulo 2, lição capítulo 1 número 345, volume 1 página 330. Foi essa caridade preventiva da Virgem Maria que levou Dante, sublime poeta a tantos títulos censurável, a escrever estes esplêndidos versos a respeito da bondade de Nossa Senhora. Mulher, és tão grande tanto vales que, em graça a ti não recorre, seu desejo é o de voar sem ter asas. A tua benignidade não só socorre a quem pede, mas muitas vezes, generosamente, ao pedir, precede. Em ti, misericórdia, em ti, piedade, em ti, magnificência, em ti se reúne tudo, quanto na criatura há de bondade. Dante Alighieri, Divina Comédia, Paradiso, 33,13-21. Magníficos veraces versos de um poeta que nem sempre foi veraz, porque mantinha uma doutrina nas costas sotto il velame degli versi strani. Dante, Divina Comédia, Inferno, 9, 63.